Olá, alunos sergianos, sejam todos bem-vindos a mais um aulão de Ciências Humanas, específico de Sociologia, Sérgio Freire José Ademir de Almeida. Então, a gente vai iniciar aqui uma aula de Sociologia para o Enseja, professor Luiz César. Então, a gente pegou aqui uma questão do Enseja anterior, e a gente vai fazer uma análise dessa questão aqui. Em uma sociedade de consumo, os desejos e as necessidades pessoais são muitas vezes realizados por meio da aquisição de bens e produtos. Não importa a categoria, todos eles são desejados como uma espécie de prêmio de passaporte de entrada para uma classe social desejada ou para uma posição de destaque ou diferenciação dentro do grupo. Então aqui nós temos esse texto falando a questão aqui de um tema que é a questão de estratificação social. Nós temos aqui a fonte do texto e temos o enunciado da questão. No mundo contemporâneo, o comportamento descrito incentiva a produtividade do trabalhador, b. competição dos indivíduos, c. autonomia da população e igualdade dos gostos. Só que para a gente responder essa questão, a gente tem que ter conhecimento no conteúdo, que é estratificação social. É um conteúdo que sempre vem caindo nas provas do Enseja e a gente tem que ter conhecimento amplo desse tema aqui, desse conteúdo. Então, o que é a estratificação social? É um conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas. A estratificação social serve também como base para entender a configuração da sociedade em hierarquias na formação das desigualdades sociais. Então, gente, quando eu falo estratificação social, eu vou lembrar de quê? Da pirâmide social. Ó. Veja só que nós temos uma pirâmide social. E essa pirâmide social está dividida entre os pobres, classe média, os ricos e os muito ricos. Então, isso gera o quê? Uma estratificação, uma divisão de acordo com a questão econômica. É evidente que os grandes poderes econômicos estão aqui em cima, que são os muito ricos. E a parte de baixo fica o quê? Fica os pobres. Então, isso gera o quê? Gera uma estratificação dentro da sociedade, uma divisão. Ok? E aqui, respondendo a questão, no mundo contemporâneo, o comportamento descrito incentiva a produtividade do trabalhador. Não, em nenhum momento fala aqui no texto a questão da produtividade do trabalhador. Então, item A descarta. B. Competição dos indivíduos. Olha aí. Será que aqui nessa estratificação social, nessa divisão, existe uma competição? É evidente que sim. Os pobres querendo ser da classe média, a classe média querendo ser classe rica, e assim vai. Então, gente, isso gera o quê? Isso gera uma competição dos indivíduos. Então, se a gente pegar para analisar, o item B é o item correto. Então, item B totalmente correto. Item B. B de bola. Vamos analisar o item C. Autonomia da população. Não. A população não vai ter autonomia aqui nessa questão de texto. E o item D, igualdade de gostos, também não. Então, item B, item correto. Gente, nas provas do Enseja, sempre as questões vêm com 4 itens. Ó. Veja só, A, B, C, D. Coisa que no Enem são 5 itens. Então, no Enseja, a característica das questões é que venha 4 itens. E outro detalhe, gente. Quando vocês for fazer a prova, leiam uma vez, 2 vezes o enunciado, a questão, para vocês terem a compreensão, a interpretação correta. Então, é bem interessante que vocês possam ler essa questão, a questão que vier na prova de vocês 1 a 2 vezes, ou até 3 vezes, para você ter o entendimento da questão. Certo? Fazer uma prova com tranquilidade, não precisa ter pressa. Então, tudo isso aí são questões que a gente tem que levar em conta. E aqui nós temos outra questão, né, que é bem interessante também. Em todo o mundo, as pessoas são mais afirmativas para exigir respeito pela sua identidade cultural. Muitas vezes, o que exigem é justiça social e mais voz política, mas não é tudo. Também exigem reconhecimento e respeito. E importa-se em saber se eles
e os filhos viverão em uma sociedade diversificada ou numa sociedade em que se espera que todas as pessoas se conformem com uma única cultura dominante. Então aqui nós temos a fonte do texto, né? Aqui é a fonte, e aqui o enunciado da questão. A tendência mencionada no texto contribui para fundamentar políticas públicas que a. Valorizam a ação de pátria, b. Estimulam o louvor à raça, c. Recuperam o valor da tradição, ou d. Asseguram o direito à diferença. Nessa questão, gente, vai cair um conteúdo também bastante interessante, que é cultura e ideologia. Sempre nas provas do ENSED vai cair questões baseadas em conceito de cultura. E aí a gente vai ter que analisar aqui o conceito de cultura e ideologia. São dois conceitos que estão presentes na nossa sociedade, possuem uma forte relação, mas têm suas diferenças. Então vamos ver o que é cultura. É o conjunto complexo de conhecimento, crenças, costumes e hábitos. Ideologia pode envolver ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo. Então, gente, aqui nós temos dois conceitos, tanto de cultura como de ideologia. Cultura é a questão da crença, dos costumes, dos hábitos. Ideologia é o pensamento cotidiano de ideias, né, no mundo. Então, vamos aqui responder a questão. A tendência mencionada no texto contribui para fundamentar políticas públicas que a. Valorizam a noção de pátria. Errado. Então, no texto aqui não fala essa questão de valorização de pátria. B. Estimulam o valor à raça. O louvor à raça também está errado. Certo? Tem B, totalmente errado. C. Recuperam o valor da tradição. Também não. O item D. Assegura o direito à diferença. Corretíssimo. Que diferença é essa? Assegura o direito à diferença. A diferença é cultural. Então, o item D aqui está correto. Se a gente analisar o conceito de cultura, gente, não existe cultura melhor do que a outra. Existem sim culturas diferenciadas. Então, existe o quê? Existe essa diferença cultural. Então, o texto fala dessa questão da diversidade cultural, da identidade cultural. Então, se a gente analisar, interpretar direitinho, fazer análise, vai analisar que o item D é o item correto. Ok? Então, gente, a gente respondeu aqui essas duas questões com dois temas bastante interessantes que poderão cair na prova de vocês, prova do Enseja, e que vocês têm que estar preparados para conseguir os objetivos de vocês, que é conseguir a certificação. Então, eu desejo para vocês uma boa sorte, que vocês tenham uma boa prova, certo? Tenham calma, que vai dar tudo certo, ok? Então, boa sorte e até a próxima.